Mateus capítulo 26. Aqui nós temos a prisão de Jesus. Jesus recebeu o beijo da traição. Judas foi, infelizmente, aquele que foi usado para atrair Jesus com um beijo. E assim que ele recebeu o beijo, os soldados partiram para prender Jesus. Então, capítulo 26, nós vamos pegar aqui o versículo 49. Eu não dispenso, pastora Juliana, esse livro aqui. Por mais que nós tenhamos essa sofisticação, lá na freguesia eu tinha um tablet do meu lado, mas eu prefiro manusear esse livro abençoado. Eu estou com a Bíblia aqui, que não é minha. Quando a Bíblia é nossa, a gente tem uma intimidade grande, né? Quando não é, a gente até pegar o manejo, mas a gente chega lá. Então diz assim, capítulo 26, versículo 49. O Pedro, para defender Jesus, pegou a espada. E com a espada, ele não só feriu, né? Ele cortou a orelha do soldado, chamado Malco. Eu não sei se ele era mirolha ou se ele errou, mas ele cortou a orelha do soldado. E Jesus o repreendeu, como diz aí o versículo 49 do capítulo 26. Vocês podem ler comigo? Diz assim o texto. E o que, pessoal? E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Eu leio. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, leiam comigo, vai: mete no teu lugar a tua espada, porque todos que lançar mão da espada, a espada o quê? A espada morrerão. Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É esse versículo que me chamou muita atenção, né? Meditando nele, o que Jesus quis dizer com estas palavras. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive o quê, pessoal? Pela espada, morre pela espada. Como exemplo de quem vive pela espada, morre pela espada, ou quem lança a mão à espada, a espada morrerá, Deus me fez lembrar da história do rei Saul e de Davi. No livro de 1 Samuel, no capítulo 18, vamos lá, vamos sair aí do novo para o antigo. 1 Samuel, vocês devem conhecer de cor salteado os livros da Bíblia, né? Quem conhece aí? Fácil, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruti, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Malaquias, os 39 livros, Testamento aí estão, novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Hebreus, Tiago,
Pedro, Pedro, João, Judas. Fácil. 66 livros, ó, paf. Se você não sabe, vá lá, Hinos da Bíblia cantado pelo missionário R.R. Soares. Vai no Google ou no YouTube. Tá? Hinos da Bíblia cantado pelo missionário R.R. Soares. Você aprende rapidinho, é fácil. Então, qual é o livro? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28. Assim nós temos parte dessa história. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por que pessoas são assim? Por que quando alguém se destaca, outros invejam e ficam com ódio? A inveja é o ódio provocado pelo sucesso ou pela alegria de outrem. E ela é condenada por Deus, porque Deus não nos ensina a cobiçarmos ou invejarmos o próximo pelo seu sucesso, pelo seu progresso. Poxa, se eu sou o rei Saul e tenho um homem que se destaca como Davi, eu traria para o meu lado. E faria dele, irmãos, olha, aquele grande campeão ao meu lado. Aproveitaria das habilidades que Deus deu a ele. Mas não, Saul teve inveja de Davi. E passou a odiá-lo. Passou a persegui-lo. Agora, por que isso aconteceu? Versículo 7, aqui do capítulo 18, nos dá essa resposta. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina as mulheres com os seus tamborins, né? Tocando, Saul venceu milhares, Davi 10 mil milhares e tal. E porque Davi, além de vencer Golias, quando ele saía para a guerra, para a batalha, ele voltava vitorioso. Então as mulheres começaram, irmãos, a engrandecer, né? A exaltar as vitórias de Davi. Versículo seguinte diz: então Saul se indignou muito. E o que diz o texto? Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente o quê? Milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o quê? Diga para a pessoa do seu lado: se alguém prospera ao seu redor, alegre-se com a prosperidade dele, porque a sua hora vai chegar. Tudo tem seu tempo. Debaixo do sol há tempo determinado para todas as coisas. Jesus nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram. Tem gente que é o contrário, quando vê a infelicidade do outro, sorri. Bem feito. E quando vê o outro irmão bem-sucedido, que raiva. Por que ele tem e eu não posso ter? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o próprio Saul. Ele passou a odiar, irmãos, Davi por causa do seu sucesso e ficou preocupado com a sua posição. A qualquer momento ele vai tomar o reino. E a gente sabe que Davi já havia sido ungido mesmo, né, por Samuel, amando de Deus, como sucessor do próprio Saul. Mas Davi não era um indivíduo que respeitava a Saul, querendo tomar à força, irmãos, o trono que já era dele, porque ele já estava ungido por Deus para ser o substituto de Saul. Davi jamais iria, irmãos, forçar esse ocorrido, ou seja, tomar pela força o trono de Saul. Mas essa preocupação de Saul, ela não vem por um acaso. Ela não vem por acaso. Por que não vem por um acaso? Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, ao outro dia,
Olha aí, pessoal, preste atenção, ó. E aconteceu ao outro dia que o espírito mau, deixa eu ler aqui novamente, aconteceu ao outro dia que o mau espírito, melhor lendo, o que aconteceu? Da parte de quem? Com a permissão de Deus, se apoderou de Saul. Veja que eu estou explicando por que Saul passou a ser inimigo de Davi todos os dias. Não foi por um acaso. Olha a razão aqui, essa é a principal razão. Vou repetir novamente. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão o que, pessoal? Uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por quantas vezes, pessoal? Por 2 vezes. Então veja, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e entrou nele um espírito mau. Esse espírito mau passou a usar Saul para lançar a mão da espada contra Davi, embora que é lança. Agora eu faço uso da linguagem figurada, meter a mão à espada. Ele tentou tirar a vida do próprio Davi. Diga comigo, jamais o Espírito Santo levará alguém a invejar, perseguir, odiar, caluniar, difamar, prejudicar ou desejar fazer mal para o próximo. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual o Espírito que tem te conduzido? Qual o Espírito que tem te guiado? É o Espírito Santo? Aleluia. Mas não é o Espírito Santo? Vigia. Porque às vezes nós estamos sendo usados pelo maligno e nem sabemos. O Pedro não teve noção de quem estava usando ele quando ele foi repreender Jesus, para que Jesus não cumprisse com a sua missão, morrer na cruz por nós. O que Jesus disse, olhando para Pedro? Afasta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, retira-te de mim, Satanás. E às vezes a gente acha que Satanás só usa a quem ele possui ou se apodera. Ele é aquele que persuade também o homem, sempre para o mal, sempre levará o homem a inclinar-se para o mal. Quando o coração de Caim estava cheio de ódio por Abel, Deus advertiu a Caim: Caim, eis que o pecado jaz à porta. Caim, o teu desejo será contra ti, mas compete a você dominá-lo. Então, o pecado, o ódio, é como um demônio agachado à porta da vida da pessoa, esperando uma brecha para entrar. E Saul deu essa brecha, e o espírito mau entrou. Jamais o Espírito Santo nos levará, irmãos, a desejar, a fazer mal, a caluniar, como tudo isso aqui foi dito, para o próximo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, e o próprio Jesus falou: vigiai e o que, pessoal? E orai para não o quê? Não cair em tentação. Então, essa não foi a única vez que Saul tentou tirar a vida de Davi. Houveram outras vezes. Diga para a pessoa do seu lado: calma, a mensagem só está começando, tá, irmãos? Toda pregação tem introdução, tem desenvolvimento e conclusão. O que isso tem a ver com a minha vida, essa mensagem? Calma, espera aí. Hoje vocês vão sair daqui lá para 18 horas, tá bom? Se a pastora permitiu, ela paga o almoço para todo mundo, pessoal. Está na conta dela.
Brincadeira, vocês não vão sair daqui 18 horas, não, nem posso. Então, essa não foi a única vez que Saul intentou contra Davi. Davi, por 2 vezes, depois desse episódio, ele teve a oportunidade de vingar-se de Saul. Não foi só uma vez. Por 2 vezes, Deus permitiu Saul cair na mão de Davi. E Davi poderia até matá-lo, porque nessa época era olho por olho, dente por dente. Nessa época era ame os que te amam e odeie os que te odeiam. Era desse jeito. Daqui a pouco eu provo na Bíblia para vocês. Era o tempo da lei. Ame a quem te ama. Agora, quem te odeia, odeie também. E isso era o Antigo Testamento, a lei. Se Davi matasse Saul, irmãos, seria justo, entre aspas. Mas Davi não fez isso. Davi poderia ferir Saul à espada, mas ele não fez porque ele temia a Deus. Diga comigo, Davi temia a Deus. Vem comigo no capítulo 24 agora no primeiro livro de Samuel. Vamos pegar aí o versículo 10. Assim está escrito. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, diz o texto: Eis que este dia, os teus olhos, viram, deixa eu pegar aqui, eu estou pegando o versículo 10 mesmo. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Glória a Deus por essa salvação. Deixa eu pegar um pouquinho antes aqui, para a gente não ficar incompleto o texto. Vamos pegar o versículo 1, que diz assim, o versículo 1. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas, no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. Então, em outras palavras, no linguajar mais, irmãos, mais claro, ele foi aliviar o ventre. Tem tradução que diz aliviar o ventre, ou como nós falamos, foi fazer o número 2. Foi o que, pessoal? Fazer o número 2. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados do que, pessoal? Olha, a coisa estava tão séria para Saul que ele nem viu quem que ele estava sendo observado por Davi e vários homens naquela caverna. Então, os homens, preste atenção, olha, preste atenção. Então, os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de quem? De Saul. Davi poderia matar Saul? Poderia. Os homens dele incentivaram. Então diga para a pessoa do seu lado: nem todo conselho vem do Senhor, tá? Tome cuidado com quem anda te aconselhando, e às vezes pode parecer pessoas até de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo por aquilo que Deus nos fala na sua palavra. E nunca tome decisão estando amargurado, estando com raiva, estando triste, estando aborrecido. O povo de Deus se toma decisões na presença do Pai, cheio do Espírito Santo, com alegria e paz no coração. Se você está magoado, está ressentido ou ressentida, você está chateado, ferido, não tome decisão.
Não tome decisão estando nesse estado, porque você pode tomar decisão precipitada e na carne. É preciso orar, deixar passar a fúria, controlar os sentimentos, as emoções, para depois decidir sob a bênção, a direção e a palavra de Deus. Digam para o outro, não se precipite. Não se precipite. Se tem alguém aqui para tomar uma decisão aí, pastor, essa decisão é muito importante na minha vida. Como é que está o seu estado de espírito? Você está bem com Deus? Deus já comprovou na palavra? É preciso que nós não sejamos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, e sim pelo Espírito Santo. Davi, ele não fez o que os seus soldados haviam ali, irmãos, o instigado a fazer. Agora sim, no versículo 10, depois que Davi cortou a orla do manto de Saul, ele então gritou para que Saul o ouvisse. Ele disse o seguinte: eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, me aconselharam a te matar, meu rei, porém a minha mão te poupou, porque disse, leiam comigo, vai, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Você também é ungido do Senhor. Você que tem uma aliança com Deus, você que tem um pacto com Deus, você que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você é ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra você, ai daquele, irmãos, que quer lhe fazer o mal. O próprio Deus fala, serei inimigo de quem? Dos seus inimigos. O pastor Luiz Fernando é ungido do Senhor, a pastora Juliana é uma ungida do Senhor, todos nós, o povo de Deus, somos ungidos do Senhor. E Davi tinha esse temor, mas Davi, ele tentou te matar, e não foi só uma vez, Davi, eis que o Senhor está entregando o teu inimigo na tua mão, vai lá, acaba com esse problema. Não, olha o temor de Davi, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla de teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal e nem o que, pessoal? Nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para o que, pessoal? Para atirares. Ele tinha de tudo para realmente se vingar, mas ele não fez. A outra ocasião que o próprio Saul esteve na mão de Davi, encontra-se no capítulo 26, no versículo 8. Saul estava dormindo, rodeado pelos seus soldados. Davi foi com alguns homens, onde Saul estava. Ao lado de Saul havia uma lança. Um dos homens de Saul, até de Davi, disse, permita-me feri-lo com a lança. E o Davi não permitiu, é o que a gente vê aqui no versículo 8, capítulo 26, versículo 8. Quem está vivo com Jesus, diga glória a Deus. Levante a mão quem vai sair daqui. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Creia nisso, não duvide. Diga para a pessoa do seu lado, a sua vinda aqui não é vão. Não é inútil. Não é o que, pessoal? Não é inútil. Deus está trabalhando, Deus está agindo nas nossas vidas aqui, nos nossos corações. Versículo 8, aí está escrito, capítulo 26, versículo 8. Então disse a Abisai, a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos. Veja que essa é a segunda vez em que Saul está na mão de Davi. Olha, usando a palavra, pessoal. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque
quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou se, o que, pessoal? Ou o seu dia o que? Chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Leia o 11 comigo, vai. O Senhor me guarde contra, agora, porém, que está à sua cabeceira, e o quê? Então veja o temor de Davi, que Deus me livre de fazer mal ao ungido do Senhor. Diga comigo, Davi não lançou a mão da espada contra Saul. De novo, Davi não lançou a mão da espada contra Saul, mas Saul lançou, irmãos, a mão da espada contra Davi. Como vimos aqui, o Saul por 2 vezes, não diretamente, tentou tirar a vida de Davi. Davi não morreu à espada, mas o próprio Saul, infelizmente, ele morreu, irmãos, da espada, da sua própria espada. Só para confirmar, capítulo 31, versículo 3, houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Saul é quem estava comandando o seu exército, e nessa batalha, o exército de Israel perdeu para o exército dos filisteus, e Saul, em desespero, fugiu, e ele tomou uma decisão muito infeliz, pessoal, que é o capítulo 31, versículo 3, assim diz o texto, e versículo 3, e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o lançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Leiam comigo, vai. Então, tomou o quê? E o quê? Que tristeza, pessoal. Ele pegou a sua própria espada, suicidou-se. Não faça isso. Não faça isso. Pastor, eu perdi tudo. Pastor, eu perdi minha família, perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi minha empresa, perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Eu perdi tudo. Eu perdi a honra, eu perdi a dignidade. Eu perdi a minha saúde. Não, você não perdeu tudo. Diga para a pessoa do seu lado: o mais importante é a vida. É o que, pessoal? Eclesiastes, Salomão, ele escreveu: para os que estão na companhia dos vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Inspira, puxa o ar aí, vai, inspira, vai. Graças a Deus não conseguiram, irmãos, cobrar por oxigênios, né? De novo, vai. Inspira, expira. Diga para a pessoa ao seu lado: você está vivo. Há esperança. Para quem está vivo, há esperança. Principalmente quando a nossa esperança, ela vem da fé. No momento de desespero, Saul tira a sua vida. Quem mete a mão da espada, a espada o quê? Morrerá. E assim Saul, ele morre. Davi não morreu à espada. Graças a Deus, seus anos de vida se cumpriram e, irmãos, ele morreu como morre normalmente todo ser humano. Qual foi a reação de Davi quando ele soube da morte do rei Saul? 2 Samuel capítulo 1, olha a reação de Davi.
Lembra do que eu falei? Ódio, inveja, chore com os que choram, alegre com os que se alegram. Vamos ver se Davi realmente era um homem de Deus? Capítulo 1, versículo 17, assim está escrito: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Mais adiante, versículo 23, palavras do próprio Davi: Saul e Jonatas, tão amados. Olha aí, Saul e quem? Tão o quê? Diga, Davi amava o rei Saul, mesmo sendo esse seu inimigo. Olha o que ele declara: Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Saul não tinha noção disso. Ele era mais ligeiro do que uma águia e mais forte do que um leão. Mas devido à vida longe de Deus, de desobediência, de pecados cometidos, ele morre de uma forma, irmãos, que não foi projetada por Deus. Eu creio que se Saul tivesse arrependido do que ele havia cometido, como pecado de rebeldia, desobediência, se ele confessasse a Deus, Deus o perdoaria, o fim da vida dele não seria como está sendo, como foi. E no versículo 24, o Davi ainda fala: Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata, em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre as vossas vestes. Então a gente vê que Davi realmente era um homem segundo o coração de quem, pessoal? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor Luiz Fernando? Bem, vamos chegar aqui para a parte conclusiva dessa mensagem. É importante que nós venhamos lembrar que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca incentivou os seus discípulos a retribuir mal com mal. Nunca. A graça, que é o tempo em que nós vivemos, a graça de Deus manifestada e revelada em Jesus Cristo, ou anunciada, ela nos ensina a sempre fazermos o bem, nunca combatermos o mal com o mal, e sim, irmãos, fazermos o bem até para aquele que nos odeia. É o contrário. João capítulo 13, versículo 3, vamos lá, João, vamos sair agora do Antigo Testamento e voltemos para o Novo Testamento. Capítulo 13, versículo 35 do livro de João. As varoas que vão sair dessa igreja aqui, cheia de vitórias, digam amém. Os homens que estão dormindo, digam graças a Deus. Então acordem. Que negócio é ficar dormindo? As mulheres vão sair vitoriosas, os homens estão dormindo, irmão? Que negócio é esse aí, varões? É a vontade de participar, né, varões? Então diz aí o capítulo 13, versículo 35 de João, está registrado. Olha o que o nosso mestre nos ensina. O que Jesus ensina? Vamos ler juntos. 1, 2, 3, agora vai. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos... De novo, gostei, hein? Nisto, eu leio, eu vou deixar para vocês, vocês continuem, eu leio. Nisto todos conhecerão, só eu agora, vai lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, vocês... Eu costumo dizer, pastora Juliana, o crente não tem que gostar de ninguém. Eu não preciso gostar de você. Eu não tenho que gostar de você. E você também não tem que gostar de mim, não. Porque o crente evangélico, o crente cristão, seguidor de Cristo, ele tem um mandamento, ele tem que amar. Não é gostar, é amar. É o que, pessoal? Então digam um para o outro, você precisa me amar, hein? Vocês lembram do baby da família dinossauro? Você precisa me amar. Isso é mandamento.
Não é um pedido de Jesus, isso é ordem, ordenança. Não é pedido, pessoal. Isso é ordem, mandamento. Aí você vai lá em João 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Será amado por meu Pai, eu também, e me manifestaria a Ele. O versículo 26 está escrito aí também, né? De João. O que está escrito aí? Leiam comigo, vai. Disse-lhes Simão, é isso aí, né? 13, 35, agora 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Então, nós só seremos conhecidos como verdadeiros seguidores de Jesus se amarmos uns aos outros. E esse amor é incondicional. Diga, não é para qualquer um. É só para o povo de Deus isso aqui, irmão. Olha o Mateus capítulo 5, vamos lembrar lá. Mateus capítulo 5, versículo 43. Eita, isso aqui é muito forte, não é para qualquer um. Olha o versículo 43 de Mateus capítulo 5. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento era amar quem te ama e odiar quem te odeia? Jesus falou sobre isso no versículo 43. Olha aí, ó. Está assim escrito. Vamos juntos? 1, 2, 3, agora. Vai. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás. Na NVT, como fica aí, por gentileza, aqui na tradução da NVT, nova versão transformadora. Isso, a IVC está chegando lá, essa é a corrigida fiel, ouviste, tal, papapá, consegue achar a NVT? Se não, põe uma outra, a NVI. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e o quê? De novo, ame. Diga, lei. Diga, lei. Isso aí era o quê? A lei. O Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Hoje estamos debaixo da lei ou da graça? Da graça. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E a graça, trazida por Jesus. Versículo seguinte. Versículo 44. Palavras de Jesus. Ordem do mestre. Quem lembra daquela brincadeira? Betio-frade? Ninguém lembra? Eu estou tão velho assim? Eu só estou com 55, irmãos. Ninguém lembra? Betio-frade? Frade, na boca do fogo. Tudo que o mestre mandar, até que fim. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos bolo. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Eu, Jesus, ordenando, não é pedido. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e o quê? Diga, o meu Deus sabe o que faz. Você quer vencer? Tem alguém aí te perseguindo? Tem alguém te odiando? Tem alguém se levantando contra você? Tem alguém te caluniando? Siga o conselho de Jesus. Ah, pastor, que negócio é esse? Como é que eu vou amar quem me odeia, pastor? Como é que eu vou fazer bem para quem me faz mal, pastor? Que negócio é esse? Não é para qualquer um não, pastor, realmente, não é para qualquer um isso aqui. Para quem é? Versículo 45. Para quem é? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Diga, isso aqui é só para os verdadeiros
filhos de Deus. Não é para qualquer um. É para aqueles que verdadeiramente se converteram a Deus e que são guiados pelo Espírito Santo. E veja que Davi nunca ouviu Jesus pregar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele colocou em prática o que Jesus ensinou aqui no Novo Testamento. Ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, de matar Saul. Ele não matou. Eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Não tirarei a vida do ungido do Senhor. Quem vai ficar impune? Assim era Davi. Homem segundo o coração de Deus. Aqui está a solução para a maioria dos nossos problemas, irmãos. Ah, pastor, lá na empresa, o senhor não sabe onde eu trabalho. Pastor, eu tenho um vizinho. Pastor, na minha própria família. Se você fizer o que Jesus manda, com amor e de todo o coração, você vai começar a ver a coisa ser diferente. Deus vai mudar. Deus sabe o que faz e o que nos manda. É importante a gente atentar para tudo aquilo que Deus nos fala. Isso faz parte da graça de Deus. Diga comigo, isso faz parte da graça de Deus. Leiam, ela nos ensina a nunca lançar a mão da espada para ferir o próximo, ainda que tenhamos razões para isso, motivo de sobra para fazermos isso. A graça nos ensina o contrário de tudo isso, mas como ou quando lançamos, irmãos, a mão da espada contra o próximo? É aqui que eu quero chegar. Quando? Será que você está lançando a mão da espada contra o próximo? Pastor, graças a Deus, eu nunca peguei espada nenhuma, nem lanço. Hoje tem um revólver, tem várias, irmãos, armas letais, mas a gente não precisa pegar a espada. A gente não precisa pegar numa automática, nós não precisamos pegar numa espada para ferir o próximo e lançar a mão da espada. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos, pessoal, por gentileza. Preste atenção aí, ó. Qualquer que aborrece a seu irmão é o quê? É homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele o quê? A vida eterna. Agora, se não achou a NVT, pode ser a NVI mesmo. Achou a NVT. Vamos lá, leiam comigo, obrigado. Vamos, vai. Quem odeia a seu irmão? Eita, de novo. Mais uma vez. Continuem. Vocês sabem, tem. Quem está entendendo? Então eu preciso pegar numa espada para lançá-la contra você? Só preciso o quê? Te odiar. Só preciso odiar você. Se eu estou com ódio de você, se eu estou com mágoa de você, se eu estou com ressentimento de você, se eu estou com rancor de você, Deus está me vendo como assassino, como homicida. Ele está me vendo lançar a mão da espada contra você. E quem fere, irmãos, com a espada, será ferido. Será morto pela espada. Ela, né, é a razão, eis melhor dizendo, a razão porque muitos estão morrendo espiritualmente. Tem muita gente que era fervorosa na fé, no ministério, mas não estão mais fervorosos. Não estão mais com aquela alegria do Espírito, porque estão com o coração cheio de mágoa, rancor, até ódio. Estava indo muito bem financeiramente, de repente as finanças trancaram. Estão morrendo pela espada da depressão. Tem cristãos com depressão. Pelos vários problemas emocionais, psíquicos, síndromes,
pânico, ansiedade, fobias. No casamento, tudo sendo destruído, e a pessoa, às vezes, fica perguntando por que está acontecendo. Faz campanha, até se consagra, pede para a pastora orar, para o pastor orar, mas lá no coração tem uma raiz maldita. Hebreus 12, 14, se não me falha a memória, segui a paz com todos, não é isso? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o que, pessoal? Ninguém verá o Senhor. E o que mais? Versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos o quê? Se contaminem. Pergunte para a pessoa ao seu lado, como está o seu coração? Às vezes você está cheio de mágoa do seu ex-marido, da sua ex-esposa, cheio de ressentimento pelo que um filho fez ou falou. Ressentimento, nós pastores somos vítimas disso. Pessoas, ainda mais em troca de pastores, quando eu assumi várias igrejas, várias, tem gente que faz questão de mostrar que não gostou, é como se eu tivesse pedido para sair daqui e ir para o Rio de Janeiro, e a pastora Juliana implorando lá, missionário, me manda para Goiânia, eu quero substituir o pastor Luiz Fernando. Né, pastora Juliana? Você pediu isso, pastor Juliana? Em nenhuma igreja que eu pastorei, eu pedi para estar. Só o pastor chegar, tem gente que olha assim para mim. Não fui com a cara dele. Não fui com a cara. Você não tem que ir com a nossa cara, com a minha cara. Você tem que ir com a sua. Vai com a sua cara que eu vou com a minha. Mas a gente passa por isso. Aí a pessoa guarda ressentimento do patrão, da patroa, do gerente. Você está metendo a mão à espada, irmão. E a espada, você está sendo ferido. O inimigo, Deus é amor. O diabo é ódio. Satanás é ódio, é mágoa, é rancor. E se o ódio me domina, significa, lembre-se, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E quem entrou? Um espírito mau da parte do Senhor. Um espírito mau da parte do Senhor. O ódio não é um espírito bom, não é o Espírito Santo. O ódio vem do diabo. A mágoa vem de Satanás. E isso vai engessar a nossa vida. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que tem uma facilidade para... Eu estou com ódio daquele motorista de ônibus. Oh, filisteu! Para não falar outra coisa, né? Guarda, eu costumo dizer, crente Bob Esponja. Esponja absorve tudo, né? É ou não é, pessoal? Ela absorve tudo. Tem gente que não guarda o coração, qualquer coisinha já fica aquele bico de tucano. Magoou. Guarda o seu coração, porque... Como eu falei, Caim matou Abel, não só quando foi lá e tirou a vida dele, já matou quando o ódio tinha tomado o quê? Então diga para a pessoa do seu lado, cuidado, irmão, cuidado com a espada. Quem fere com a espada, será o quê? Pela espada será ferido. É o que o Senhor Jesus disse, e isso vai impedir os projetos de Deus de, irmãos, serem confirmados nas nossas vidas. Diga comigo, nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus. Deus está no controle? Você sabia que quando alguém é usado para te ferir, Deus permitiu? Quando alguém é usado para falar mal de você, Deus permitiu? Quando alguém se levanta contra você, Deus permitiu? Mas por que Deus permitiu? Porque Ele está te preparando para algo maior.
Ele está te preparando para você superar sentimentos, emoções e aprender a confiar nele e viver dirigido por ele. A aprender a amar o que te odeia, a orar pelo que te persegue, a fazer o bem para quem te faz mal e não fazer o mal para quem te faz mal. E quando você passa por isso e faz a vontade dele, a recompensa vem, irmão. Deus está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Vamos lá, concluir, senão a gente vai terminar essa reunião 18 horas mesmo. Um abismo. Como é que é, pessoal? Salmos capítulo 42, né, versículo 7, deixa bem claro isso. Um abismo chama outro abismo. Então a gente tem que tomar cuidado com os abismos que surgem na nossa vida. O ódio e os sentimentos, irmãos, como mágoa, ressentimento, rancor, são grandes inimigos que precisam ser dominados e vencidos pelo bem. Vencidos pelo quê, pessoal? Pelo bem. E não tem bem maior do que o amor e o perdão. Diga comigo, amor e perdão. De novo. Mais uma vez. Diga, quem ama verdadeiramente, perdoa. Amor e perdão. Vejamos aqui as últimas referências. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Em nome de Jesus, assim Jesus, o nosso mestre, nos instruiu. Versículo 25, está escrito: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Perdoar não significa ser cúmplice do pecado, do erro do outro, ou aceitar, não é isso. Eu posso perdoar, mas a justiça tem que ser feita. As consequências, elas vêm sobre quem peca, sobre quem erra, vai ter que arcar. Mas para guardar o meu coração, eu tenho que liberar perdão. No meu o quê? Digamos que eu tenho um funcionário, e esse funcionário já foi apanhado, irmãos, na desonestidade. Ele vem, confessa, deixa, eu perdoo, eu exorto, eu advirto ele, não faça de novo, faz pela segunda vez. Aí as misericórdias de Deus são a causa de não sermos o quê? E ele me lesa novamente, me prejudica mais uma vez. Dou uma segunda chance para esse indivíduo, dependendo do que foi feito, hein? Dependendo do quê? Do que ele fez. Porque tem casos que você perdoa, mas olha, não dá para continuar comigo. Já passei por isso várias vezes. A gente tenta salvar a pessoa às vezes. Aí faz a terceira vez. Me perdoa. Não, você está perdoado. Mas, a partir de hoje, você não trabalha mais comigo. Vou lhe dar todos os seus direitos, mas aqui nessa empresa você não trabalha mais. Ah, você não me perdoou. Perdoei, te dei 3 chances. Você que não soube aproveitar. Agora, as consequências é o seguinte: eu não acredito que de fato venha mudar. Eu perdoei essa pessoa? Perdoei. Mas ela provou para mim que não é digna de que eu confie nela, mas eu vou guardar o meu coração. Eu não vou passar a minha vida guardando mágoa desse ex-funcionário. Eu não vou passar a minha vida odiando ele. Quem está entendendo? Levante a mão. Irmão, perdoa, guarda o seu. A melhor maneira de guardar o coração é amor, perdão. É o que nós vemos nas Escrituras. Isso é para o nosso próprio bem. Tem gente que está aí com doenças psicossomáticas por causa de mágoas, de ressentimentos, feridas satânicas.
as quais Deus precisa tratar, mas Deus só vai tratar se a pessoa se abrir para Ele e reconhecer que isso está lhe fazendo mal. Está com vitiligo, manchas no corpo, problema úlcera nervosa, problema psicológico, irmãos, totalmente abalado, psicológico, por causa de mágoa, de ressentimento, de rancor. Vai entrar em depressão, isso é muito sério. Então é preciso atentar para aquilo que Deus está nos falando. Diga para a pessoa ao seu lado, não deixe o diabo conquistar o seu coração, irmão. Não deixe, não permita, de maneira alguma. Quando a gente libera perdão, é um alívio dentro de nós. Aí Deus começa a agir, Deus começa a operar. Agora sim, meu filho. Agora você aprendeu, agora você verdadeiramente está agindo como um filho meu. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, na NVT. 1 Coríntios, capítulo 13, no já, em 1, 2, 3, já, vai. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, e sempre o quê? Se mantém firme. De novo, põe essa tradução mais uma vez aí, por favor. De novo, gostei, vai. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Na corrigida, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Volta o início, isso, o início do versículo. Então vai no 6, isso, aí está falando do amor, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora vocês, o amor o quê? De novo, tá lindo, só mais uma vez. Digam para o outro, precisamos amar. Precisamos o quê? Amar. Olha só, vocês estão amando, estão até sorrindo. Olha para a pessoa, só dá um sorriso para ela. Você pode dizer para ela, diga para ela, eu te amo em Jesus. Pastora Juliana, sobe aqui, pastora Juliana. Sobe aqui, pastora Juliana. Irmãos, apontem para essa mulher de Deus, no já. Vocês vão dizer, pastora Juliana, nós te amamos. Sem fingimento e hipocrisia, hein? 1, 2, 3, já. Nós te amamos. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessa mulher. Pastora Juliana, por favor. Pastora Juliana. Agora, aponte para o pastor Ela me pegou. Luiz Fernando e diga para ele, pastor Luiz Fernando, nós te amamos. Amém. Como é bom ser amado. Romanos capítulo 12, versículo 1, ou seja, versículo 21. Romanos capítulo 12, põe o 19 para a gente aí. Romanos 12, 19. Diga comigo, isso é graça, amor e perdão. De novo, amor e perdão. O que o amor e o perdão nos leva a fazer? Jamais a meter a mão na espada para ferir o próximo. Eu acho esse texto aqui interessante. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Leiam comigo o 12, vai. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai. De novo, vai. Alegrai-vos na esperança. Agora,
Vira para a pessoa do seu lado, faz assim, mão no peito, olha para ela e diga assim: calma, paciência, calma, calma, calma. Paz do Senhor, irmão. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai. 19, versículo 19. Ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar. Essa ira é a ira do Senhor. A gente tem o direito de irar? Sim, sim. Irai-vos, mas não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a ira. Ontem eu estava com o pastor Jerry, eu dei parabéns para o pastor Jerry. A gente estava descendo uma avenida e um camarada, não sei se era homem ou mulher, saiu assim do acostamento, irmãos, estava estacionado, jogou o carro para cima do carro que o pastor estava conduzindo. Irmão, se sou eu ia meter a mão na buzina. Pá! Carioca desse jeito. O pastor Jerry não buzinou. Parabéns, irmão, porque quase eu meto a mão na buzina do seu carro. Irmão, mas se ele não freia, não dizia assim, uma pancada feia. Diga para o pastor Luiz: calma, pastor. Mas tem hora que tem hora que só Jesus. Ou me deu uma ira, mas eu não xinguei, eu não briguei. Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a ira. Controle-se. Não vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Olha o que Deus está falando. Foi o que Deus fez em favor de Davi. Deus tomou, irmãos, as rédeas de tudo ali. Davi não vingou-se a si mesmo. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Mas não é para você orar e falar: Deus, vinga-se de mim, Senhor. Está demorando, Pai. Manda um raio na cabeça daquele infeliz. Não. Aí não. Você deve orar, abençoar. O que Deus vai fazer é com quem? Ore para que o seu inimigo se arrependa e se converta. Aí ele diz mais. Eu gosto muito desse versículo, pessoal. Não é para qualquer um. Olha só. Preste atenção. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer uma comida cheia de veneno. Vocês estão rindo? É isso? Não. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Na NTLH, olha que coisa linda na tradução da NTLH. Acha para a gente? Isso. Olha só, olha como fica bem esclarecido. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água. Leiam comigo, vai. Porque assim você o fará de remorso. Eu faço tanto mal para esse indivíduo, mas na hora que eu preciso, quem sempre me acolhe é ele, é ela. Por que eu persigo? Por que eu odeio? Todo mundo me abandona quando eu preciso, quando eu estou no perigo, e quem está sempre me estendendo a mão. Que vergonha. Por que eu faço isso? Quem está entendendo? A melhor maneira de combater o mal é fazendo o quê? É fazendo bem. E o 21, ó o 21, 1, 2, 3, vai. Não deixem que o mal vença vocês. Mais forte. De novo, não deixem que o mal vença vocês, mas você pode fazer isso? Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Diga o nome dele. Diga o nome dele. Diga comigo: isso é amor. João capítulo 15, versículo 9,
Jesus assim disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. De novo, vai comigo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei. Versículo 10 eu leio, por favor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço. Agora o 11, vocês, vai. Para que a minha alegria, e o que mais? E a vossa alegria. Então, onde há mágoa, rancor, ódio, há alegria? O que há? Todo sentimento que ruim, mágoa atrai tristeza e várias outras coisas. Então, façamos aquilo que o nosso Deus tem nos ordenado.